Você quer ser um vencedor? Eu vou te ensinar a estratégia. Não se trata de autoajuda, não se trata de coach, não. Trata-se de saber que em tudo aquilo que a gente vai fazer nesse mundo, seja a vida espiritual ou material, nós temos que usar a estratégia adequada para poder vencer. E qual a estratégia mais adequada para cada momento, para cada desafio? Nós vamos entender isso olhando para o passado nosso ou dos outros, né, numa tentativa e acerto das estratégias que deram certo, e aí a gente vai aplicar também no presente. É assim que deve se fazer. A gente jamais vai ser um vencedor se agir com a força do fígado para atacar o oponente, né? É o que Jesus nos ensina nesse dia de hoje, aqui nessa passagem de hoje. E se a gente analisar, por exemplo, a técnica dos nativos americanos, que até ensinavam para os seus filhos de como se defender de um ataque de um oponente que tinha mais forças do que ele, né? Eles, então, por exemplo, um urso, quando os atacava, que eles não tinham outra saída, né, não podiam correr, eles calçavam a lança no chão e esperavam o urso vir e atacar ele. Quando o urso tentava atacá-lo, cair sobre ele, o próprio peso do urso acabava, né, espetando o urso e matando, né? O grande autor do livro A Arte da Guerra, o japonês Sun Tzu, ensina exatamente de como você deve se conhecer e conhecer o inimigo para vencer. E aí sim você vai ter a estratégia certa. Se você sabe qual é o modus operandi do inimigo, você vai saber como enfrentá-lo. Sun Tzu também fala que é necessário deixar sempre uma rota de fuga para o inimigo, ou ele vai te atacar até as últimas forças, porque ele não vai ter opção. E é isso que Jesus faz, né, com os sacerdotes nessa passagem de hoje. Vamos tentar entender tudo isso. Ele diz assim, Mateus 21, 23. Dirigiu-se Jesus ao templo e, enquanto ensinava os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, aproximaram-se e perguntaram-lhe, com que direito fazes isto? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhe Jesus, eu vos proporei também uma questão. Se responderes, eu vos direi com que direito faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles pensaram entre si, se respondermos do céu, ele nos dirá, por que não cresces nele? Se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como um profeta. Responderam a Jesus, não sabemos. Pois eu tampouco vos digo, retorquiu Jesus, com que direito faço essas coisas. Jesus venceu o inimigo contra sua própria força. Essa é a estratégia que nós devemos usar, nós temos que estar conscientes. O próprio Jesus já tinha falado antes, né, alguns capítulos antes, não se deve jogar pérolas aos porcos. Jesus sabia que eles estavam agindo com o fígado porque eles estavam com inveja. Porque a doutrina que Jesus ensinava libertava o povo de todo aquele peso interminável, incalculável sobre os ombros dos adeptos ao judaísmo. E os milagres que Jesus fazia chancelavam tudo aquilo, porque assim como aquela doutrina não poderia ser dos homens, os milagres que Jesus fazia também não poderiam ser dos homens. Por isso a multidão acreditava que Jesus veio de Deus, que aqueles milagres vinham de Deus. E os sacerdotes não queriam admitir isso, porque eles eram os caras. Por isso que eles perguntam, mas quem te deu essa autoridade? Porque alguém deu autoridade para eles, né, na sucessão, para serem sacerdotes. Só que aqueles que teriam o direito de fazer milagres não faziam, e Jesus, que não foi, digamos assim, enviado por os sucessores, no caso os antecessores dele, então eles achavam que também não tinha direito de fazer aquelas coisas. E aí que está o embate. Mas como Jesus venceu o inimigo lá no deserto, que o inimigo usou da palavra de Deus para tentar Jesus, e Jesus rebateu com a própria palavra de Deus, e o inimigo foi embora, agora aqui também o inimigo bate em retirada. Por quê? Porque se eles admitissem que João Batista não fazia aquilo da parte de Deus, a população, o povo que estava ali ia linchá-los. E no entanto, se eles dissessem que veio de Deus, Jesus perguntaria, uai, mas por que vocês então, sabendo que é de Deus e vocês são os caras de Deus,
Por que vocês não aceitaram? Essa é a estratégia. Essa estratégia, em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ter estratégia. Estudar, ver o que deu certo no passado para poder usar no presente. Nós estamos no tempo do advento, um tempo favorável para nós analisarmos a nossa vida, analisarmos como está a nossa vida presente, de como nós ou outras pessoas, né, usaram, qual estratégia eles usaram e que deu certo para vencer essas tentações, essas tribulações, esses desafios para a vida presente e aplicá-las. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de nós nos arrependermos pelos nossos pecados e buscar viver intensamente. Pedir para Jesus que nos dê a estratégia. Esse menino que vem de uma forma inocente, inerme, né, que nasce numa singeleza de uma gruta, que nos dê a estratégia certa para vencermos o inimigo. Nós sabemos que o inimigo tem mais poder que nós. Que Jesus nos dê, nesse Natal, então, as armas certas, né? Nos dê a coragem também para usar essas armas contra o inimigo, para vencê-lo e assim glorificá-lo. Deus te abençoe.